Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar sobre Marte no signo de Aquário. Como é que esse planeta age com as roupagens de Aquário? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é Marte, né? Marte é o planeta que nos remete à coragem. Tem a ver com a nossa ação, é a nossa afirmação diante da sociedade, diante do mundo. E essa ação também às vezes agressiva. É como a gente se defende do mundo quando a gente está em risco e também como a gente luta pelos nossos ideais. É o nosso ânimo, é aquela energia que faz com que a gente levante todo dia, que a gente corra atrás dos nossos objetivos e que a gente coloque a vida em movimento. Está relacionado às nossas atitudes, à autopreservação, é a nossa energia competitiva. É através desse Marte que a gente chega onde a gente quer chegar, onde a gente tem os nossos desejos ali em Vênus, e é esse Marte que faz com que a gente lute, que a gente corra atrás, que a gente tenha vontade de ter aquilo pra gente. Então Marte é a energia no mapa que dá determinação, foco, força, que direciona essa força. É a nossa identidade, é como a gente se mostra para o mundo e como o mundo reconhece a gente também, né? É como as pessoas identificam a gente, é através desse Marte, casa 1 e também obviamente através de Marte. Tem a ver com o nosso impulso. Marte representa a nossa independência, a nossa individualidade. Marte tem a ver com iniciativa, com essa energia masculina que a gente traz dentro da gente, de penetração, de guerreiro, de luta, de força. Marte tem a ver com paixão, tem a ver com essa personalidade forte que às vezes a gente traz, tem a ver com pioneirismo. É o planeta que remete à pressa, à urgência, à velocidade. É o planeta que está relacionado às coisas que acontecem muito rápido, assuntos precoces também, tudo isso tem relação com Marte. E obviamente esse Marte também está relacionado à nossa sexualidade, como que é a nossa performance ali na nossa intimidade. É importante dizer que eu fiz um vídeo especificamente falando de Marte na sexualidade. Eu vou deixar linkado aqui no izinho para vocês aqui em cima e também vou deixar no final do vídeo ali naquelas janelinhas em que vocês possam clicar e ali vocês vão ser direcionados para o vídeo, tá? Esse vídeo eu falo sobre a sexualidade de Marte nos signos, tá bom? Bom, mas como é que esse Marte age no signo de Aquário? É importante dizer que esse vídeo serve tanto para as pessoas que têm Marte no signo de Aquário e também para as pessoas que têm Marte na casa 11. A casa 11 é uma casa análoga ao signo de Aquário, então tem muitas coisas que vocês podem se identificar aí, tá bom? Mas se você tem Marte na casa 11, é muito importante você olhar em qual signo esse Marte está. E aí eu vou deixar no izinho aqui em cima também a lista de todos os Martes que eu já fiz, de todos os signos. Então é só buscar o signo em que esse seu Marte está aqui na lista e assistir, tá bom? Mas antes de começar a falar dessa roupagem de Marte no signo de Aquário, é importante dizer que existem os decanatos de Aquário. E o seu Marte ou está no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro decanato. Sobre os decanatos, eu vou deixar uma listinha aqui em cima também nessezinho, onde eu explico o que são decanatos, onde eu tenho um vídeo que tira dúvidas sobre decanatos. Então, se você tem dúvida, eu vou deixar nessa listinha aqui. Também vou deixar linkado no final do vídeo, ou no box de informação. Então, se você não sabe em qual decanato está o seu Marte, esses vídeos vão ajudar você a compreender isso, tá? Bom, mas como é que seriam esses Martes nos diferentes decanatos? Se você tem seu Marte no primeiro decanato, esse primeiro decanato ele está mais relacionado às energias revolucionárias, reformistas, aos grandes cientistas, às pessoas que transformam o mundo mesmo, que estão engajadas em projetos em que venham a fazer uma grande mudança, a revolucionar. Geralmente são aquelas pessoas que realmente querem comandar uma grande transformação na sociedade. O Marte no primeiro decanato também traz muita intuição para a pessoa. São pessoas que sabem as tendências que estão por vir, ou seja, são muito intuitivas. Geralmente são pessoas que se interessam também por astrologia. Geralmente são pessoas que são muito inovadoras, elétricas, né? São pessoas que têm ali a sua mente trabalhando de forma fixa para geralmente trazer as suas ideias para uma realidade. São focados realmente, trabalham de forma intensa. Agora, se você tem um Marte no segundo decanato, já esse segundo decanato é a energia do articulador, do comunicador, é aquela energia do comerciante, é aquela pessoa que se infiltra em meio à sociedade, que leva e traz informações, é um mensageiro, é aquela pessoa que está ali se informando com tudo, que está conectada a todas as redes e que geralmente é conhecido como a voz do povo, né? Aquela pessoa realmente que fala, que verbaliza, que usa a sua comunicação
comunicação, que usa o verbo para poder transformar, para trazer mudanças, para poder se informar a respeito do que precisa mudar, o que precisa ser transformado. Ou seja, são pessoas que têm a mente a 1000 por hora, que fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, que têm 1000 projetos ao mesmo tempo. Já a pessoa que tem Marte no 3º decanato, esse já é o empreendedor, né? É o negociante, é o parceiro para toda obra. Esse Marte do 3º decanato traz um imã para sociedades. Geralmente essas pessoas conseguem empreender com grandes parcerias, com grandes empresas, com grandes patrocinadores e geralmente são muito prósperos, têm muito reconhecimento, ganham dinheiro, têm status, são muito engajados socialmente, costumam ter um negócio próprio e esse negócio costuma prosperar e de alguma forma o negócio pode se transformar também em uma ação social, ou seja, esse Marte no 3º decanato tem muito a ver também com ações sociais, em que pega tudo aquilo que ganha, todo o reconhecimento que tem e transforma em coisas bem bacanas para a sociedade. Mas como é que esse Marte ele age com a roupagem de Aquário? Como é que essa energia se expressa aí para as pessoas que têm esse Marte em Aquário? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Marte tem a ver com guerreiro, né? Com aquele soldado que está ali lutando, que está ali realmente buscando a sua glória. E qual seria a glória para esse Marte em Aquário? Lutar por reformas, lutar por seus ideais, pelas suas ideias, lutar por uma transformação social, lutar para conquistar algo em comum, ou seja, ter uma luta coletiva, pensando no grupo, pensando no todo. E geralmente as pessoas que têm Marte em Aquário é que têm essa ação, essa atitude, essa iniciativa de pegar um projeto para si, de assumir aquela responsabilidade para si e fazer o bonde andar e falar, vamos, sigam-me, né? Sigam-me os bons, vamos embora, vamos lutar por isso. Mas o importante é vocês entenderem que esse Marte ele pode lutar por causas pequenas, por exemplo, na minha escola alguém está passando por esse tipo de problema, não, vamos nos unir para lutar por essa pessoa, para ajudar essa pessoa. Da mesma forma, esse Marte pode lutar por uma ação social enorme, internacional, sabe? De trazer uma mudança social muito grande, de inventar coisas inusitadas para transformar a vida e o cotidiano das pessoas. Ou seja, as ações reformistas que vocês com Marte em Aquário podem ter, podem alcançar proporções enormes, mas também pode ser uma ação que venha transformar um pequeno grupo, às vezes o seu lar, a sua casa ali, sabe? Mas o importante é transformar, o importante é inovar, o importante é trazer mudanças, melhorias. Uma característica desse Marte em Aquário também é que geralmente as pessoas elas agem de forma diferenciada. É que geralmente essas pessoas elas têm uma necessidade de agir de uma forma única, inusitada, dela própria, com a própria identidade dela. Ela quer ser diferente dos outros e quer ser identificado como o diferente, porque Marte tem a ver com essa identidade, tem a ver com esse reconhecimento. Então, o reconhecimento dessas pessoas que têm Marte em Aquário eita, ele é o diferente, ele é o que trouxe essa ideia nova, ele é único, ele é especial, né? Tem isso, né? Existe essa contradição dentro dele, né? Tipo, eu não quero ser reconhecido, mas eu sei que eu serei reconhecido, eu quero ser o primeiro, eu quero ter o destaque por eu ter conquistado aquilo, por eu ter chegado nessa ideia, por eu ter sido o pioneiro a encontrar esta solução, mas ao mesmo tempo eu quero que o reconhecimento vá para esse projeto, mas eu também quero ter o meu mérito, então fica aquela briga interna, geralmente existe essa briga interna. O interessante é dizer que realmente quem tem Marte em Aquário tem necessidade que as suas ideias sejam pioneiras, né, sejam as primeiras. Então a competitividade de quem tem Marte em Aquário está muito relacionado às ideias, mas muito relacionado ao seu esforço pessoal, ou seja, pensar muito, estudar muito, buscar intuir, buscar de alguma forma entrar em conexão com a sua mente cósmica, para, sabe, pedindo assim, traga para mim uma luz para que eu possa resolver essa questão, para que eu possa trazer uma solução para isso. Então esse Marte em Aquário exige demais de si mesmo, porque exige estar sempre atualizado, sempre informado, sempre sabendo as tendências que estão por vir, e isso cansa, isso estressa, principalmente se a pessoa tem um Marte no 1º ou no 2º decanato. São 2 decanatos que cansa a pessoa mentalmente mesmo. E o interessante é que esse Marte em Aquário traz para a pessoa uma ação muito imprevisível, porque a intenção desse Marte é realmente agir de forma surpreendente, que ninguém saiba
quais caminhos ele está traçando, quais caminhos ele está buscando, porque ele tem aquela intenção de trazer uma novidade, ele tem aquela intenção de ser o primeiro a alcançar uma informação nova, a trazer uma fórmula nova, a ser um cientista brilhante que trouxe algo inusitado e novo para a sociedade, entende? E esse Marte, nesse tipo de energia, geralmente age de forma caladinha, né? Fica ali para que realmente possa surpreender, chegar e surpreender. Uma coisa que esse Marte em Aquário detesta é ser acusado de ter copiado alguma ideia ou alguma fórmula ou algum projeto de alguém. Nossa, isso é o fim para quem tem Marte em Aquário. Um outro ponto interessante desse Marte em Aquário é que geralmente essas pessoas elas costumam liderar grandes grupos. São pessoas que estão à frente, que estão comandando o bonde mesmo e que tomam a responsabilidade de tudo para si, ou seja, são os atlas mesmo, que carregam o mundo nas costas ali, se responsabilizam e falam, pode deixar que esse projeto é responsabilidade minha, eu vou assumir. E aí carrega aquele monte de gente atrás. Mas ao mesmo tempo que lidera, sabe compartilhar, sabe delegar. De alguma forma consegue trabalhar em grupo, consegue organizar esse grupo e dar para cada pessoa a sua função. E esse Marte tem aquela preocupação de buscar sempre novidades, informações novas para o grupo, né? Tipo, olha, eu estou trazendo coisas aqui novas para vocês. Vamos lá, vamos me ajudar aqui. Eu trago, eu sou aquele que vou buscar, eu sou aquele que vou trazer. E a gente trabalha isso junto no grupo. E o interessante desse Marte em Aquário é que mesmo ele liderando o grupo, ele costuma se tornar dependente dos outros. Olha como essa energia é contraditória, né? Ao mesmo tempo que a pessoa está liderando o grupo, ela se torna dependente do grupo. Por quê? Geralmente as pessoas que têm Marte em Aquário são grandes empreendedores, são pessoas que realmente comandam, estão à frente de negócios, são pessoas que são altamente intuitivas, que têm ali insights, que sabem como fazer o negócio dar certo, ou seja, são grandes empreendedores mesmo. Só que esse Marte, ele não age sozinho, ele precisa do grupo, ele precisa das pessoas, então ele vai lá e pega um amigo ou um grupo de conhecidos e fala assim, gente, me ajuda aqui com as mídias sociais. Aí ele pega um outro grupo de amigos e fala, gente, vamos me ajudar aqui na parte financeira. E pega um outro grupo de pessoas e fala, gente, me ajudem aqui com o audiovisual. Pessoal, me ajudem com isso. Gente, eu preciso de um financiamento para isso. Alguém consegue um patrocinador para essa minha ideia? Alguém consegue encontrar uma solução para esse problema, para esse buraco que a gente está tendo? Vamos ver se a gente consegue alguma empresa, alguma coisa, ou alguém que queira investir nisso. Ou seja, esse Marte ele vai engajando as pessoas, vai colocando as pessoas, vai envolvendo as pessoas no seu projeto. Quando ele vê, ele está completamente dependente dos outros, porque aquele projeto dele não vai para frente sozinho, com ele sozinho. Esse projeto só vai para frente quando ele se vê envolvido com esses grupos de pessoas atuando junto com ele, ajudando. O projeto é dele, a ideia inicial é dele, mas ele tem plena consciência de que tem várias pessoas ajudando ele nesse projeto. Ele ou ela, óbvio, né? O ele eu me refiro ao Marte. Bom, então esse Marte ele acaba dependendo dos outros dessa forma. Mas isso não é uma preocupação. Isso não é algo que trave esse Marte em Aquário. Muito pelo contrário. Aquário é uma energia que precisa de envolvimento, de pessoas, de engajamento, de ter várias cabeças pensando, agindo juntos, um trazendo ideias e outros executando. Ou seja, é um trabalho grupal. Então esse Marte em Aquário não tem problema de se tornar dependente dessas pessoas. E para esse Marte não é difícil encontrar parceiros e pessoas que queiram engajar nas suas ideias, porque geralmente são ideias boas. Esse Marte geralmente coloca a mão na massa, trabalha, luta, vai atrás, não tem hora ruim para fazer, é aquela pessoa que tem foco, que tem meta, né? Óbvio, dependendo do mapa como um todo, né? Eu acho que não tem necessidade de dizer mais isso aqui no Encontros Astrológicos, né? Todo mundo sabe que a gente tem que olhar o mapa como um todo, né? Mas geralmente esse Marte é um Marte de muita ação e de muita prosperidade, porque o signo de Aquário tem a ver com prosperidade, tem a ver com reconhecimento também, né? Um reconhecimento social. E geralmente essas pessoas elas conseguem prosperar de uma forma nos seus negócios, no seu empreendimento, que é comum se ter uma rede de negócios, ou seja, tem ali o projeto inicial e daquela filial vão nascendo outras redes, então começa a criar uma rede de negócios realmente, ter vários empreendimentos espalhados por aí.
Então, geralmente, quem tem Marte em Aquário, se costuma empreender, geralmente tem uma rede. Mas o ideal desse projeto tem que partir da pessoa que iniciou. Então, aquela pessoa ela tem que ser reconhecida, ela tem que estar à frente. A pessoa de Marte em Aquário, né? Se a ideia surgiu dela, toda a rede tem que estar de alguma forma obedecendo a essa ideia inicial. Se tiver que ocorrer alguma mudança, tem que passar antes pelo Marte ali, né? Porque Marte é o indivíduo, é a identidade, é a personalidade de quem idealizou aquilo ali. Então a pessoa que idealizou, a pessoa que deu início àquilo ali, ela é importante. A gente tem que lembrar que Marte está em jogo. E como eu falei antes, geralmente essas pessoas elas costumam ter o reconhecimento da sociedade e costumam ter muito crédito em bancos ou com as pessoas que querem se engajar ali e geralmente são muito bem remuneradas. Tem um retorno muito bom porque elas trazem credibilidade, geralmente passa muita sinceridade, então acabam conquistando geralmente aí as pessoas. E o mais interessante é que geralmente esses projetos, essas reformas, essas mudanças, essas ideias, elas geralmente ganham uma popularidade muito grande social e se tornam muito populares nas redes sociais. E geralmente quem tem Marte em Aquário costumam assumir a responsabilidade também nas redes sociais, porque é muito importante para eles essa comunicação em rede, esse engajamento de alguma forma com as 1001 formas de comunicação. A ação desse Marte é realmente direcionada às redes sociais, são muito conhecidos, geralmente tem aquelas páginas com muitas pessoas envolvidas, com muitas pessoas engajadas, e o mais interessante é que essas pessoas elas se tornam muito conhecidas sem intenção de ser, porque a ação delas nessas redes sociais é tão natural que as pessoas se identificam, gostam e ficam e passam a admirar aquela pessoa, ou aquele projeto, ou aquela ideia. Porque o foco desse Marte em Aquário não é se autopromover. O foco desse Marte em Aquário são as suas ideias, são os seus projetos, são as suas reformas, são as suas inovações, são as transformações sociais, são essas ideias inovadoras que ele pode trazer. E isso geralmente acaba ganhando destaque, porque o eu, a imagem da pessoa acaba saindo de cena. E aí não tem aquelas questões bobas que geralmente aparecem quando a gente se relaciona com uma imagem de uma pessoa. É diferente quando a gente está se envolvendo com uma pessoa de quando a gente está se envolvendo com uma ideia ou com um projeto. Se vocês perceberem, é bem diferente essa relação que a gente tem com o indivíduo, com uma imagem, com uma pessoa, e a relação que a gente tem com uma ideia. E tem aquela inclinação realmente para tudo que é novidade em relação aos avanços tecnológicos. Geralmente são aquelas pessoas que têm um monte de parafernália, sabe? Um monte de equipamento. No momento que é lançado uma bugiganga aí tecnológica, a pessoa já está ali comprando para poder estar atualizada, né? Porque o importante dessas pessoas que têm Marte em Aquário é estarem sempre atualizadas. Essas pessoas precisam estar sempre à frente das outras, né? Precisam estar sempre buscando. Tá chegando coisa nova, eu quero ser o primeiro. Tá surgindo uma ideia nova, um serviço novo, eu quero ser o primeiro a experimentar. Ou seja, eles estão sempre à frente dos demais. Bem característico de Marte em Aquário, então, né? E é interessante que as pessoas que têm Marte em Aquário costumam ser também populares. As pessoas costumam ser populares. Por quê? Geralmente essas pessoas elas têm um ciclo de amizade muito grande. E é aquele ciclo de amizade que começou lá atrás, né? Lá no início das suas primeiras caminhadas. Marte tem muito a ver com o início, com o princípio da caminhada, né? Então esse Marte estando em Aquário, essa pessoa vai trazendo as suas amizades lá dos primeiros passos, vai acumulando os seus amigos, vai trazendo esses amigos durante toda uma vida. E isso acontece de forma natural, porque aquela pessoa que é lembrada, Marte traz isso, traz uma identidade natural no signo de Aquário, uma identidade natural. Então a pessoa geralmente é lembrada, o fulano ou a fulana, sim, claro, eu lembro dele, é super meu amigo, sem ser, mas é super meu amigo. Claro, é mó chegado meu, é mó chegada minha. Nossa, a gente viveu altas aventuras na juventude. Nossa, eu tenho mó carinho por ele ou por ela. Entende? Então essas pessoas com esse Marte em Aquário podem se tornar bem populares, porque trazem um legado de amigos aí de
longas datas, né? De uma longa caminhada. Agora é lógico, se você não tem esse grupo imenso de amigos, pode ser que você utilize essa energia de Marte em Aquário mais voltado para a energia saturnina, que é uma energia mais fechada, é uma energia mais é uma energia mais introspectiva. Também existe esse outro lado, por isso que é importante avaliar o mapa como um todo, tá? Existe o lado de Aquário que é um lado mais introspectivo, mais fechado, principalmente aquelas pessoas que têm o Marte no primeiro decanato, geralmente são mais focados e fixos, né? Eles costumam ter uma ideia e trabalhar naquela ideia. São os cientistas que se isolam realmente, são aquelas pessoas que têm um ideal e se engajam naquilo e ficam focadas naquilo, né? Que aí entra a energia fixa do ar de Aquário nesse primeiro decanato, que fixa mais ainda, tá? E é lógico, a gente tem que ver com quais planetas esse Marte está se comunicando, em qual casa ele está, se ele está numa casa cadente, se ele está numa casa fixa, ou seja, existem vários aspectos que a gente precisa olhar aí para ver qual o tipo de ação que esse Marte vai ter aí em Aquário, tá? Bom, e para finalizar, eu vou falar um pouquinho desse Marte em termos sexuais. Como é que é esse Marte em relacionamentos? Como é que ele atua aí nos relacionamentos? Sexualmente, as pessoas que têm Marte em Aquário costumam variar. Variar não no sentido de ficar variando de parceiro ou parceira, não. É variar as suas atitudes em relação a esse relacionamento. Ou seja, é importante inovar, renovar. É importante trazer para o relacionamento ou para a vida sexual novidades, coisas inusitadas, coisas que venham a surpreender. É muito importante dentro desse relacionamento de Marte em Aquário a pessoa ter liberdade. Geralmente essas pessoas têm aquela necessidade real de liberdade. Se elas se sentem muito presas, muito limitadas, elas começam a se sufocar. E quando elas se sentem sufocadas, a primeira coisa que elas fazem é se tornarem frias, secas, sem demonstrar qualquer tipo de afeto, de carinho. E geralmente tem mais afeto e carinho por um animal do que pela própria pessoa. Então aquela relação começa a ficar bem dura, né? Bem fria, porque lembrando, Aquário é uma energia fixa. Geralmente a pessoa passa muito tempo estagnada, parada ali naquela energia, naquele relacionamento que não tá legal, porque tem esperança de que aquilo pode mudar um dia. O interessante é as pessoas entenderem que quem tem Marte em Aquário não são muito apegadas. As pessoas não têm aquela necessidade, aquela paixão, aquele negócio louco como um Marte em Escorpião ou um Marte em Touro tem, sabe? Aquela necessidade, aquele apego, aquele ciúme, aquela possessividade. Não existe isso com Marte em Aquário. O interessante desse Marte em Aquário é que geralmente uma grande amizade se torna um grande amor. E geralmente é um amor que dura muito tempo. Se o casal conseguir trazer novidades para a relação, apimentar essa relação dessa forma, aí é ótimo, né? E aí vai ficando para sempre mesmo. Mas eu vou deixar no final do vídeo aqui para vocês o vídeo que eu falo sobre Marte relacionado à sexualidade. Então é isso, pessoal. Esse foi Marte no signo de Aquário. Vale a pena vocês pesquisarem na web. Claro que existem muito mais informações, textos maravilhosos por aí, então vale a pena dar uma lida, comprar livros, fazer cursos. Tudo isso é muito importante, tá bom? Para aprimorar cada vez mais o conhecimento de vocês. Lembrando que é importantíssimo olhar um mapa como um todo. Se você não se identificou com alguma coisa em relação a esse Marte, é porque é importante analisar o mapa como um todo, tá bom? Por isso que existe esse curso aqui no Encontros Astrológicos, o curso básico, para que vocês comecem a caminhar com as próprias pernas aí e conhecer o próprio mapa, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda pra caramba, de compartilhar com seus amigos que vocês sabem que gostam desses assuntos. Esse rostinho aí na tela é um convite, caso você não seja inscrito no canal, a se inscrever. E esses vídeos que estão aí na tela foram as sugestões que eu dei durante o vídeo, para vocês clicarem aí. Então é isso, e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.